Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Mágica. No programa de hoje nós vamos falar sobre chakras, o que significa, como que a gente pode harmonizar, equilibrar os nossos chakras. São 7 chakras, aqui representado por essas velas, pelas cores que vocês podem ver aqui. E cada um deles vai trabalhar uma parte do nosso corpo, uma parte da nossa energia vital. Os chakras, eles são centros energéticos que estão dentro do nosso corpo humano. Então, a palavra chakra significa roda. Então, é como se eles fossem, rodas que se movimentassem dentro da gente. São pontos de luz que estão dentro do nosso corpo e que eles nos trazem o quê? O equilíbrio. Então, uma vez que esses chakras não estejam alinhados, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, ela vai ter algum tipo de problema, pode trazer alguma doença. Ou seja, você imagina uma linha que ela tem que correr de cima para baixo, de baixo para cima, e que em alguma parte ela encontra uma dificuldade, ela encontra algo que está truncado. E o que acaba acontecendo? O resto dessa energia não passa para o próximo, para a próxima etapa, que seria para o próximo chakra. Então, uma vez que você tem algo dentro do seu organismo, da sua linha central, porque o chakra ele vai do topo da cabeça, até o final da nossa coluna vertebral. Então, é como se ele fosse uma linha reta e essa linha passasse, ali por dentro, como se fosse um cano. Imagina um cano, tá? E por ali passasse a nossa energia vital, a nossa energia de vida. E quando ela tem algum problema, então existe realmente alguma coisa que impeça essa energia circular nessa forma retilínea, a gente acaba adoecendo, a gente tem algumas dificuldades em tudo, Então, e cada chakra vai representar uma parte não só física nossa, não só dos nossos órgãos, mas também de toda a nossa parte emocional. Então, vamos falar um pouquinho do que são esses chakras. Eles estão alinhados, desde a base da coluna vertebral até o topo da cabeça. Então, começa lá embaixo e vai até o topo. Bom, nós temos o chakra básico, então nós estamos com ele aqui, tá? Depois a gente vai ter o chakra umbilical, que é o laranja. Então, vamos imaginar o seguinte: o vermelho é a nossa base aqui da nossa coluna vertebral, tá? Quando você vai pegar o umbilical, ele é 4 dedos abaixo do nosso umbigo. Então, ele vai pegar mais ou menos, gente, ó, a gente vir mais para trás, mais ou menos essa região aqui. Isso aqui é o nosso chakra umbilical. Depois você tem o amarelo, que representa o nosso plexo solar. Então, imagina o amarelo, o sol, então é ele que vai ampliar, é ele que vai trazer uma energia grande também para o nosso. Então, ele é 2 dedos acima do umbigo. Então, ele seria isso aqui, ó. Então, o umbilical seria 4 dedos abaixo do nosso umbigo e o plexo solar seria 2 dedos acima do nosso umbigo. Aí você tem o verde, que é o cardíaco. Então, é o que vai trabalhar as nossas emoções, é o que vai trabalhar toda a nossa parte de sentimentos. Depois você tem o laríngeo, tá? Que é o azul clarinho. E você depois vai ter o que a gente chama de terceiro olho, que é o frontal. Então, é o chakra frontal, que vai trabalhar a nossa intuição, que vai trabalhar a nossa expansão de consciência. E, por último, a gente tem o violeta, que é o nosso chakra coronário, que está aqui em cima, que é como se fosse uma coroa. Então, é ele que vai estar em ligação com o nosso espiritual. Então, vocês imaginem o seguinte: como eu falei, esse tubo, Então, vamos imaginar aqui, tá? Se você tem todas essas velas e todas elas representando um chakra, e todos esses chakras, eles têm que estar em alinhamento, eles têm que estar trabalhando
sempre igual, eles têm que estar trabalhando no mesmo momento, então tem que estar tudo muito bem alinhado. A gente percebe que aqui não está muito alinhado, né? Não consegui colocar todos, mas imagine alguma coisa muito bem alinhadinho aqui, né? E você vai ter isso aqui funcionando. Se algum deles tiver uma dificuldade, se algum deles tiver uma deficiência, você não consegue, você rompe esse alinhamento, você rompe esse trabalhar esse ciclo, trabalhar essa energia vital. Por quê? Porque algo ali está impedindo de que essa energia circule da melhor forma possível para que a gente tenha o quê? Uma boa saúde física, uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual. Então, os chakras, eles são muito importantes. Lembrando que eles são, né? Que a gente fala de roda, então eles são vórtices, né, de energia que estão dentro do organismo da gente e que são a nossa energia vital. Então é aquilo que vai fazer, é como se fosse a gasolina do nosso organismo, né? É como se a gente precisasse estar sempre em alinhamento para que a nossa vida flua de uma forma muito melhor, que a gente consiga obter as coisas, consiga fazer, consiga trabalhar, consiga amar, consiga se divertir. Então, a gente precisa desse alinhamento. E como que a gente vai fazer esse alinhamento? Eu vou mostrar depois para vocês uma forma que vocês possam observar em qual chakra você está tendo uma dificuldade maior, em qual chakra você está tendo algo que não está indo muito bem. E é aquele que você vai ter que trabalhar mais, aquele que você vai ter que se dedicar mais tempo para poder alinhar, para que tudo depois trabalhe de uma forma muito uniforme, né? Uma forma bem promissora, né? Que a gente consiga realmente atingir a nossa vitalidade, eu falo muito disso, né? O nosso instinto de vida, fazer com que a nossa vida floresça, fazer com que a nossa vida, que a gente se sinta vivo. É isso que faz um chakra, é essa energia que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Bom, então vamos lá. O que cada chakra trabalha, né? Então vamos começar aqui pelo chakra coronário, tá? Então a cor dele é a cor violeta, né? E ele vai trabalhar do topo da cabeça, tá? E ele trabalha o quê? A nossa espiritualidade, a nossa sabedoria, aquilo que a gente necessita de entender muito, então a nossa ligação com o espiritual. Então tudo que vem, então geralmente a nossa energia, ela vem daqui de cima, então ela entra do universo, ela entra ali, né? E vem vindo e vem entrando. Então por isso que é a coroa, coronário. Então a nossa parte espiritual é aquilo que a gente mais necessita para estar com conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso espírito. E trazendo o quê? Trazendo a sabedoria, trazendo o bom senso. É isso que a gente vai precisar trabalhar bastante. Depois você tem o azul, aqui o índico, que a gente chama, vocês veem que do lado tem um azul clarinho, mas aqui a gente chama de azul índico, que é o frontal, que nós chamamos, que é aqui, é entre as sobrancelhas, né? E que a gente chama de terceiro olho. O que é esse terceiro olho? É quando a gente está voltado para nós mesmos e a gente consegue ter as respostas, a gente consegue entender melhor o mundo, a gente consegue perceber tudo que está em volta através do quê? Através da nossa intuição. Então, é como se a gente se transportasse para dentro de nós mesmos, mas que a gente tivesse esse ponto de luz, que a gente tivesse esse ponto vital aqui na nossa, né, na nossa testa, e que vai fazer com que a gente amplie a nossa consciência, que a gente que a gente se torne, né, consciente daquilo que a gente precisa mudar, que a gente precisa transmutar. Quando a gente fala do coronário, o coronário no violeta tem muito a ver com a transmutação, com a transformação na nossa vida. Então a gente começa daqui de cima, a gente começa através do quê? Dos pensamentos, a gente começa vindo, vocês percebam que vem aqui do topo da cabeça, então ela vai descendo
existe a necessidade de se transformar, depois vem aqui para a gente ouvir a nossa intuição, para a gente entender o que está acontecendo, e aí parte para onde? Parte para o chakra laríngeo, que é esse azul clarinho. O chakra laríngeo é o chakra, eu acho um dos mais, não que ele seja o mais importante, todos são, mas eu acho que a partir daí é que a gente vai conseguir fazer a ação da transformação. É quando a gente vai falar, é o laríngeo, é quando você fala, quando você se expõe, quando você se comunica. Então é o chakra da comunicação, da expressão. É quando você vai dizer, olha, não tá bom, não é que é isso que eu quero, ou é isso que eu quero, eu te amo ou eu não te amo. Então é quando você consegue se colocar através da sua verbalização, lembra? E o verbo se fez carne, né? Então, no momento em que você passa a se comunicar com você mesmo, se comunicar com o outro e você expressar aquilo exatamente o que você precisa, aquilo exatamente o que você necessita, você desbloqueia muita coisa. Então, é o momento em que você tem que se colocar, de falar aquilo que você deseja. Não engolir, né? Não engolir sapo. Então, a gente não truncar essa região aqui, a gente não vai mais engolir sapo, a gente vai falar aquilo que a gente tem necessidade de falar, aquilo que a gente quer se expressar, tá? Você tem depois aqui, né, o chakra cardíaco, que está localizado muito próximo do coração, né? Então a gente sabe que o coração está aqui, e quando a gente sente aquela dor, quando a gente tem alguma tristeza, quando a gente passa por alguma decepção, é aqui que dói, né? Essa área aqui do nosso corpo que dói. Então a gente fala que é o coração que está doendo, é o coração que está sangrando. Então o trabalho desse chakra cardíaco é exatamente você expressar os seus sentimentos. No laríngeo é a expressão verbal. No coração é a expressão dos sentimentos, é aquilo que você está sentindo naquele momento, é como que você vai se colocar no mundo, como que você vai se posicionar seguindo os seus sentimentos. Então é o perdão, é trabalhar mágoas, trabalhar raiva, trabalhar tristeza, trabalhar alegria, trabalhar amor, trabalhar esperança. Então tudo isso está ligado aonde? Nesse chakra. Então ele tem que evoluir para a gente poder. Então, ele tem que estar alinhado para a gente poder trabalhar tudo isso na parte positiva desses chakras. Nós vamos dar um pequeno intervalo, a gente volta para falar dos outros e aí eu vou ensinar vocês como que vocês devem mexer nos chakras para esse alinhamento. Até daqui a pouco. Olá, divinos e divinas encantados! Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente, às 1h30 da tarde, e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Retornando, e agora a gente vai falar do plexo solar, que é o amarelo, que representa o sol, que representa a nossa vitalidade, a nossa alegria. Então, quando a gente não trabalha esse chakra, quando ele está, de alguma forma, ali parado, né, estagnado, o que acontece? A gente não tem alegria de viver, a gente acaba, muitas vezes, entrando numa tristeza que pode levar a uma depressão. Então, é a forma que a gente tem de expandir isso, é a forma que a gente tem de dizer, né, para o mundo, eu estou feliz, eu estou contente, é quando essa energia flui de uma forma muito precisa, muito natural. Depois nós temos o laranja, que é o chakra umbilical. Esse chakra, ele está muito relacionado, gente, à parte de prazeres, à parte de sensações, de coisas que você pode trazer para a sua vida e que também vão te trazer, de uma certa forma, uma ligação com essa coisa do prazer, né?
O laranja também está relacionado muito à parte física, a nossa parte física, a nossa autoestima com relação ao nosso corpo, o que a gente, como nós nos vemos, como se a gente gosta ou não gosta, né? Por quê? Porque depois nós vamos ter o chakra básico que está relacionado a toda a nossa área sexual também, né? Então, é aquilo que te dá muito prazer, é aquilo que vai te trazer alegrias. Então, ele está relacionado, o chakra básico está muito relacionado a você se centrar, é o basicão mesmo. Então, é a parte financeira, a parte de segurança de vida, é a parte voltada para a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade material também. Então, vocês veem que cada um desses chakras, eles estão relacionados, eles têm um significado em todas as nossas partes do nosso corpo. Então, quando você pega aqui o coronário, vai fazer toda a parte de cérebro, pensamentos, né? Quando você pega aqui essa parte do frontal, então é a sua intuição, é aquilo que você... Sabe quando cai a ficha, você fala, nossa, você tem ideias, você consegue visualizar melhor as coisas. Então, a coisa do meditar, a coisa do, né, visualizar algo lá na frente. Quando você tem o laríngeo, que pega toda essa parte aqui da garganta, que é quando você vai falar, quando você vai se expressar verbalmente, quando você vai contar coisas ou quando você vai poder dizer a respeito daquilo que você quer ou não quer para a sua vida. O cardíaco, toda a nossa parte de sentimentos, tudo aquilo que representa a nossa felicidade, aquilo que traz com que os nossos sentimentos eles sejam verdadeiros. Então a gente vai trabalhar dessa forma, né? Quando você pega o plexo solar, que eu falei, que é a alegria, então lembre-se sempre do sol, né? Aquela coisa gostosa que nos traz, aquece o nosso coração, que ele nos deixa feliz, nos traz felicidade. Depois você tem o chakra umbilical, que vai trabalhar toda também a nossa parte de prazer e o nosso físico, e depois o chakra, desculpa, o chakra básico, que vai trabalhar toda a nossa segurança, a nossa estabilidade. Então vamos lá. Como que a gente pode ver se os nossos chakras estão alinhados ou não? Vocês vão pegar as velas do jeito que estão aqui e vocês vão acender essas velas na mesma hora. Então, uma por uma, vocês vão acender e aí vocês vão observar durante mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Então, vocês vão estar num local tranquilo, em que que não serão interrompidos de forma nenhuma. Essa é uma das formas que você pode fazer, porque você pode fazer com o pêndulo, você pode fazer com varinha, tem outras formas, você pode fazer com aromaterapia, existem várias formas de você fazer para entender o seu alinhamento de chakras. Entretanto, isso aqui é muito prático e você pode fazer todas as vezes que você quiser. Então, você vai observar de 10 a 15 minutos as chamas da vela. Você vai observar se essa vela, se essa chama, ela cresce, se a vela apaga, se ela vai mais para a direita, se ela vai mais para a esquerda, se ela esfumaça, se ela chora. Então, o que representa cada uma dessas chamas dentro desses plexos solares, né? Do nosso plexo solar. Vamos lá. Aqui é um exemplo para vocês verem. Lógico, cada uma tem seu pavio, daqui a pouco elas se ajeitam, né? Ela pode estar mais fina, ela pode estar mais grossa, ela pode estar mais alta, ela pode estar mais baixa. E aí vocês vão observar como cada intensidade de chama, como cada intensidade das chamas, elas estão. Então vamos imaginar que eu estou fazendo aqui o meu alinhamento. Lógico que vocês vejam que eu tenho que realmente colocar a vela muito bem alinhada. Ó, a verde, ela já não está tão alinhada, ela está chorando. Mas ela não está chorando porque a pessoa está com problema cardíaco. Pode até estar também, tá? Mas ela está chorando porque ela está torta, né? Então, vê que ela está bem tortinha. Ela e a amarela, elas estão tombadas, então elas vão chorar.
Então, assim, em termos de coronário, olha, a vela tá bem forte, a chama aqui, né, você pode perceber que ela tá viva, né? Então, o coronário dessa pessoa está em alinhamento, ela está melhor do que as outras. Uma vez que tá, olha, essas duas aqui estão muito parecidas a chama, dá para perceber? Então, você tem elas muito do mesmo tamanho, da mesma intensidade, elas estão da mesma largura, espessura, né, essas coisas todas. Então, elas estão tanto o cardíaco, o coronário, quanto o frontal, eles estão em comunicação, eles não estão tendo problema nenhum. Então, a energia entra e vai. Então, provavelmente, é uma pessoa que está com a mente aberta, é uma pessoa que está organizando seus pensamentos e está indo super bem. Quando você vê aqui o laríngeo, olha, é uma das chamas que está bem intensa, né? É o laríngeo, aqui, ó, a cor laranja aqui e o chakra básico aqui. O chakra básico é o que está melhor aqui, né? Então, ele está alto, ele está com a chama da vela, ela está bem alta. Então, significa que esse chakra básico está estabelecido. O que é que não está... Aqui no caso, todos estão. Por exemplo, você poderia ver, e aqui depois você vai ver tanto o chakra umbilical quanto o plexo solar, eles também estão bem ativos, né? Então você vai observar o tempo todo. E aí você tem o coronário e aqui o laríngeo. Então, essas três velas para cá, você percebe que elas estão intensas. Você percebe, por exemplo, que o pavio está ali, ele está certinho, ele não dividiu, ele está... Então, vocês vão observar tudo. Aqui no umbilical, ele está chorando. É uma vela... O que é uma vela chorando? Tá escorrendo aqui. Essa vela, ela tá certinha. Então, ela está escorrendo. Então, o que será que está acontecendo que essa pessoa não está tendo prazer? O que será que essa pessoa não está conseguindo colocar, né? Ter esses prazeres na vida dela? Apesar que a chama está bem intensa, mas é uma vela que está ali, ela está chorando. Uma coisa muito importante é que quando vocês forem comprar as velas, comprem no mesmo lugar. Comprem velas da mesma marca, tá? Porque a gente sabe a procedência, a gente sabe que foram feitas do mesmo tipo de parafina, porque isso é muito importante para não dar diferença, né, com relação ao produto. E aqui agora, a gente observando, as velas estão se mantendo ali. Então, essa vela, ela podia subir, descer, essa vela podia ir para um lado, para o outro. Então, no momento em que vocês fizerem, que não tenha corrente de vento, que vocês estejam num ambiente mais escuro, para que vocês possam realmente perceber a luz das velas, as chamas, para a gente poder entender um pouquinho mais. Então, a gente vai observar durante 10 a 15 minutos, a gente vai ali olhando, ó, repara, a azulzinha tá certinha, né? Não sei se dá para ver aqui, ó, ela tá chorando. Então, assim, o que será que essa pessoa não está conseguindo falar? O que será que essa pessoa está engolindo? Então, é uma das coisas que a gente tem que ver. O paviozinho dela fez assim, ó, alguma coisa descendo, né? Então a gente percebe que ele não está para cima, ele não está totalmente voltado, né, para algo que está crescendo, ele está truncadinho. Então, assim, o que será que ela gostaria de falar que ela não está falando, tá? Então eu entenderia o seguinte aqui, tá? Tanto o laríngeo, quanto o cardíaco, quanto o plexo solar não, até que tá bem. Mas o umbilical, então o umbilical, o cardíaco e o laríngeo seriam os chakras em que ela precisaria trabalhar melhor, que ela precisaria deixar fluir mais, né? Então, o que a gente fala que é liberar alguma coisa. Então, como que a gente vai liberar? No laríngeo, observando, através da meditação, através do silêncio, aquilo que você gostaria de falar, que você não falou,
ou às vezes alguma palavra que você ouviu, que você não gostou. Então, isso tudo é o que nesses 10, 15 minutos você vai perceber e começar a entender, porque coisas virão para vocês, insights virão através das velas, através da observação que vocês vão ter com relação a elas. E a partir daí, vocês vão ver quais são os chakras que estão em desalinho, quais são os chakras que necessitam estar trabalhados, que necessitam ser trabalhados para estarem alinhados, para que tudo esteja da mesma forma. Quando vocês terminarem os 15 minutos que vocês ficaram ali observando, vocês vão apagar as velas, tá? E vão escrever as sensações que vocês tiveram. Ah, a vela, o coronário me falou isso, eu entendi isso dele, o frontal isso, o laríngeo e por aí vai. Tanto as partes positivas quanto as partes negativas. Feito isso, vocês vão apagar, né? E vocês vão perceber como ficaram os pavios. Então, vocês vão também escrever a respeito disso, vocês vão poder observar quais foram as velas que choraram mais, as velas que cresceram, que mudaram, as velas que... foi o que eu falei, se a chama vai para a direita, a chama vai para a esquerda, ela sobe mais, ela desce mais, ela fica fraquinha, tudo isso vocês vão observar. Passado esse período, vocês vão fechar os olhos, vão meditar, colocar uma música muito suave, algo que faça com que você se centre, que você se coloque com você e que você vai imaginando cor a cor entrando e sendo trabalhado em você. Então, nós vamos começar pelo topo da cabeça, com a cor violeta, transformando, limpando, depois o frontal com o azul índigo, que vai trazer, aumentando a sua intuição, trabalhando tudo isso, depois desce, vai para o laríngeo, tudo aquilo que tem que ser limpado, tudo aquilo que tem que ser tirado, as palavras ruins, para que venham as coisas boas, para que venham as boas palavras para vocês. Depois passa para o verde, então vai descendo, vai para o cardíaco, os sentimentos que vocês estão tendo agora, aquilo que vocês gostariam de estar sentindo, perdoar alguma pessoa, pedir perdão por alguma coisa, tirar as tristezas, tirar as amarguras, né, de dentro do coração. Aí vai para o plexo solar, então que seja trazido muita alegria, muita felicidade, muitas coisas boas, que vocês se sintam, né, a pessoa mais feliz do mundo. Aí depois vai para o umbilical, que é onde vocês vão pensar naquilo que te dá prazer, aquilo que vocês gostariam realmente de fazer na vida de vocês, seja viajar, seja ter um relacionamento, um novo trabalho, um novo projeto, aquilo que vocês desejam trabalhar, essa coisa do prazer. E por último, o vermelho, que vai ser a sua base, ou seja, aquilo que você vai concretizar em todos eles. Depois você vai acender novamente as velas, feito isso, né? Feito todo esse tratamento, você vai acender as velas novamente e você vai observar de novo. E pode ser que uma dessas velas continue com algum problema, alguma dificuldade. E aí você volta e retorna naquele chakra e vai trabalhar mais e vai tentar entender melhor. Era isso que eu queria passar para vocês, para esse alinhamento de chakra, esse equilíbrio que a gente pode fazer. Não precisa deixar a vela até o final. Vocês terminado depois mais 10 minutos, que vocês vão observar se a vela sobe, desce, se tem alguma, né, se elas estão alinhadas. Se vai precisar uma outra visão, um outro tratamento em cima daquele determinado chakra. Aí vocês apagam novamente. E quando vocês se sentirem que alguma coisa não está boa, que vocês sentem que algo está perturbando, que algo está empacado na sua vida, faça de novo com as mesmas velas, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo programa. Lembre-se, @sacerdotisa Thaís Pavanelli e @adivinalinha. Me sigam e com certeza vocês vão ter muita coisa legal, muitos assuntos diferentes. Um beijo e até o próximo programa.